Bom, vamos falar agora da luta do Tim Means, que vai enfrentar aí o Laureano Strapoli. Vamos ouvir aqui as análises dos nossos especialistas, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Barbie, o Tim Means está vindo de derrota aí para o Daniel Rodrigues, foi finalizado no segundo round. O que a gente pode estar esperando aí do Means para esse combate? Eu acho que o Means já está naquela fase na carreira que o lutador chega, que ele está em plena derrocada, sabe, senhoras e senhores? O Tim Means, no auge, era um lutador temido, era um cara bem parecido com o Matt Brown em questão estilística, um cara que andava para frente o tempo todo, que colocava pressão, colocava volume de golpes, sabia trabalhar golpes no corpo, sabia trabalhar chutes, golpes retos, mas também batia com pressão o tempo inteiro. Quando a luta não estava dando muito bem em pé, ele quedava, fazia um excelente trabalho de ground and pound, também passava a guarda com facilidade, e por baixo ele também tinha uma certa facilidade em buscar finalizações, buscar triângulos, sair no braço dos adversários. Só que isso tudo assim, num nível, vamos dizer, de top 10 a top 15 no máximo. Eu nunca achei que ele fosse chegar muito longe na categoria, porque é um jogo cheio de brechas, ele toma muitos golpes, ele sente muitos golpes, ele tem dificuldade em lidar com oponentes que tem um jogo de pressão por cima, e atualmente o gás dele vem deteriorando cada vez mais. A luta dele contra o Nico Price, eu acho que foi um exemplo muito grande da displicência que ele pode ter em pé, porque ele estava tomando um atraso em pé, quedou, conseguiu prejudicar o Nico Price a ponto que eu achava que não haveria retorno, levantou e quando estava seguindo o oponente, tomou um senhor nocaute, um petardo ali, que, se eu não me engano, inclusive ele lesionou a perna no processo, caiu em cima da perna e sofreu uma lesão. Essas lesões aí também, ele tem sido meio amaldiçoado com lesões nos últimos anos aí da carreira. Além disso, se eu não me engano, ele ficou suspenso um período de tempo e não me parece ter voltado completamente. Ele entrega lutas extremamente empolgantes, bons chutes frontais, bons chutes laterais, coloca bem os golpes, mas tem uma defesa extremamente defasada, uma defesa de quedas também muito ruim, não tem mais a perícia que tem no chão para pegar os membros do adversário e tentar finalizações. Então você vê que ele já é um lutador que está sendo utilizado para criar outros lutadores dentro do UFC, que o UFC realmente não tem muita expectativa nele entre os tops mais. Bom, do outro lado aí, temos o argentino aí, Laureano Strapoli. Babi, o que você vê nesse cara aí? Como é que você vê aí a sua estratégia? Ele tá vindo aí de derrota para o Salikov. Como que você enxerga aí o Strapoli? O que ele vai estar trazendo aí para enfrentar aí o Tim Means? O Staropoli é um caso engraçado de um cara que eu tenho a impressão que ele é melhor do que realmente é, sabe? Você vê, eu vi a luta dele contra o Thiago Pitbull, que se eu não me engano foi a primeira luta dele no UFC, e eu tava assim, caramba, olha como esse cara se movimenta, olha como esse cara troca de base, olha só, ele cria ângulos incríveis, trabalha ajoelhadas, trabalha chutes baixos, trabalha os golpes retos, e aí você vai ver e tá assim, mas ele não tá conectando tantos golpes a mais do que ele tá tomando, né, no questão geral das coisas, por que ele tá tomando tantos golpes mesmo com tudo isso? Então, é um caso muito engraçado de um cara que parece estar lutando melhor do que ele realmente está. Até pro Thiago Pitbull, que já estava lá embaixo na ladeira da derrocada, né, ele chegou a tomar um atraso, chegou a perder o terceiro round, e eu fiquei com a impressão que se o Pitbull tivesse acreditado mais, ele poderia inclusive ter levado a luta. E foi aquela coisa, eu não senti que o Staropoli estava lutando mal, mas só que ele estava tomando os golpes, ele tem uma movimentação muito acelerada, ele troca de base constantemente, e ele é vítima fácil de chutes baixos, o tempo todo ali com aquela perna da frente ali à disposição do adversário, fica tentando criar ângulos, mas só que ele não é extremamente efetivo trabalhando a partir deles. A última luta dele contra o Salikov foi quase uma aula de trocação, né? Que você viu um cara claramente com melhores reflexos, com melhor técnica, com mais velocidade, simplesmente trabalhando em cima do oponente que não conseguia fazer muita coisa.
Tudo que o Staropoli tentava fazer, o Salikov estava respondendo com mais força, mais precisão, mais velocidade. E aí acabou sendo assim. Claro que foi uma luta, foi competitiva, mas só que em nenhum momento você olhava para a luta e pensava assim: caramba, o Staropoli está com um bom momento. Ele não estava, ele ficou 15 minutos de maus momentos tentando decidir de qual forma ele seria contragolpeado da próxima vez, sabe? Eu acho que isso, infelizmente, define ele como lutador. Ele é um trocador, mas ele não é extremamente... Tipo assim, ele é técnico, mas ele não é extremamente talentoso, vamos dizer assim. Eu acho que essa que é a questão, porque ele tem boa técnica, mas ele não sabe aplicar ela corretamente nos momentos certos e da maneira certa, que é essa coisa, como eu disse. Ele tá angulando o tempo todo, ele tá trocando de base o tempo todo, ele tá tentando golpes malucos, só que ele tá também constantemente sendo atingido e falhando em acertar o adversário com a mesma contundência. Então, eu acho que isso define Caião, bem. como é que você enxerga essa luta aí e pra quem vai ser o palpite? Bom, nos áureos tempos, com certeza, essa luta para mim seria um favoritismo bem grande pro Tim Means. O Tim Means, ele já foi um cara bastante completo, um cara, uma trocação decente, ele tinha muita pressão, um cara que aguentava porrada, um cara que tinha resistência, tinha gás, tinha variedade, não era aquele cara que você fala, nossa, ele vai aplicar um chute rodado, mas dentro das condições técnicas dele, ele tinha variedade de golpes. Ele foi um cara que durante a vida ele foi assombrado por muitas lesões, tanto que essa que o Barbie citou contra o Nico Price, em que ele caiu em cima do pé, gerou uma fratura exposta. Foi uma coisa realmente horrível. Infelizmente, ele é um cara realmente assombrado por inúmeros problemas físicos. Ele já não tem mais tanto gás, ele já não tem mais tanta... A absorção dele já não é mais tão grande. Ele... talento previsível. Ele é um cara, um dos clássicos casos do cara que tá em plena derrocada. O Barbie vai ficar bravo comigo quando eu falar que ele tá no ponto para ser contratado pelo Bare Knuckle, que eu amo. Mas o que eu vejo nessa luta aí? O Staropoli é um cara que a gente estava até conversando agora antes da gravação. O que é o Staropoli? Ele é um cara que você vê e você tem a impressão de que ele tá batendo com toda a força do mundo. Mas mesmo com toda a força que ele solta em todo golpe, você sente que ele não consegue causar dano no adversário. Você vê ele é da Diego Lima, da Shootbox, e ele é um cara bem shootbox mesmo, só que um cara bem shootbox sem peso na mão. Ele é um cara que vai pra frente, ele fecha aqui, vamos que vamos, ele tem uma boa movimentação, troca de base, ele troca decentemente, ele é um cara de bom nível. Não é que o Staropoli não merece estar no UFC, não é que o Staropoli é um lutador de baixo nível. Ele tá 2-1 no UFC hoje. Se eu não me engano, a primeira luta dele foi no UFC Argentina, que foi uma baita de uma luta que deu um hype gigantesco pra ele. Eu não me lembro, acho que o adversário foi um mexicano. Eu não me lembro corretamente quem que era. Acho que era o irmão da Irene Aldana. Eu não me lembro ao certo o nome dele. Mas a segunda luta dele foi contra o Pitbull, em que ele demonstrou que ele cansou, tendo em vista que ele enfrentou um adversário que já também não estava fisicamente tão bem, um Pitbull que já não tinha mais a mão pesada que já teve, que não tinha mais a precisão que teve, e ele passou dificuldades em pé. Contra o Salikov, ele foi basicamente bailado, porque ele não conseguiu achar um momento, e eu senti que a cada segundo da luta, ele tinha medo do contragolpe que ia vir. Não medo do cara ali na frente, porque eu acho que nenhum lutador que entra ali tem medo do outro cara, mas é aquele medo de levar o contragolpe. Aquele receio de entrar e levar uma sequência e não saber como lidar com ela. Esse é o problema do Staropoli. Ele é um cara que, às vezes, ele se perde dentro da sua qualidade técnica. Ele é muito acima da média? Não. Ele é um bom valor, mas ele não é nenhum gênio. Mas, hoje, ele tem uma condição física melhor que o Means, ele tem um poder de absorção bom, o Salikov acertou golpes limpos nele, e o Salikov não é um cara que bate leve, é um cara que bate pesado, e ele não chegou a bambear, não chegou a andar para trás. Ele é um cara que hoje tem mais, apesar dessa brincadeira da mão de pantufa, ele pega mais forte do que o Means hoje, e tendo em vista que o Means hoje já não tem um poder de absorção tão grande, talvez o volume de golpes do Staropoli possa ser a chave para que ele consiga até nocautear o Means.
Eu acho que em condições normais, como eu citei há tempos atrás, o homem seria amplo favorito, só que devido à situação física dele atual, eu acho que é uma luta pro Staropoli saltar de categoria, né? Não que ele vai estar vencendo alguém que hoje está competitivo, mas ele vai passar a ser visto para a categoria como, ó, venci o Tim Min, venci alguém com o nome. Eu acredito que nessa luta, nesse caso, o Staropoli é favorito, mas não me surpreenderia se ele se perdesse e acabasse ou caindo em uma finalização ou acontecendo alguma coisa totalmente fora do planejado. Mas eu vou de Staropoli. Barbie, aquela famosa luta, né, de prospecto contra veterano, né? Como é que você enxerga essa luta, Barbie, para quem vai ser o palpite? Eu acho que não tem como ir contra o Staropoli nessa luta. Eu acho que o nível de decadência do Tim Means já cruzou a linha aí do aceitável a nível de UFC recentemente. Isso é lamentável de dizer, mas também é uma verdade. Eu creio que essa luta com os dois no auge, como disse o Caio, eu apostaria bem tranquilamente no Tim Means por conta da maior variedade de golpes, por conta do poder, por conta da resiliência que ele tinha e por conta do melhor gás. Mas dessa vez eu não consigo não ir de Staropoli. Eu acho que ele vai ter mais velocidade nas mãos, eu acho que a trocação dele vai ser de mais alto nível, eu acho que a mobilidade dele vai ser demais para o Tim Means aguentar. Para o Tim Means, eu acredito que a estratégia seja realmente fazer o que ele tentou fazer contra o Niko Price, de quedar, tentar trabalhar o máximo possível a partir dali, tentar fazer o oponente se esforçar, se cansar, e quando a luta voltar para cima, aproveitar dessas brechas que a queda criou. Porque toda vez que você queda um adversário, querendo ou não, você está incutindo um medo nele de ser quedado novamente, está incutindo um problema. Então o adversário já vai começar a lutar preocupado com outras coisas. Para mim, essa que tem que ser a estratégia do Tim Means. Se ele tentar trocar normalmente, creio eu que a maior juventude, a maior resiliência, o maior volume de golpes, a maior velocidade do Staropoli vão fazer a diferença aí para ele cruzar para uma vitória aí por decisão unânime, talvez até um nocaute. Mas como o Caio disse, isso não é uma coisa só do Staropoli, mas quando um lutador começa a tomar muitos golpes, começa a sentir a pressão, começa a se cansar, ele começa a ficar realmente com receio e o jogo dele, se é um jogo de volume, começa a diminuir. Tanto que eu sempre falo que o jogo de um contragolpeador contra um lutador de volume é realmente fazer com que o lutador de volume sinta o primeiro golpe para que ele comece, pelo menos, fique incutido na mente dele. Eu não posso ficar atacando despretensiosamente. Então, se o Tim Means quer ter alguma chance de poder trocar com o volume e a velocidade do Staropoli, ele tem que fazer todo golpe contar. Ele tem que fazer o Staropoli ficar na cabeça que ele vai ser contragolpeado sem entrar despretensiosamente. Mas só que eu acho que é uma tarefa bem difícil para o Tim Means, como ele está lutando atualmente. Então o meu palpite vai ir para o Laureano Staropoli, por maior velocidade, por maior precisão nos golpes, por uma movimentação mais acelerada. E realmente acho que ele deve dominar essa luta. Eu ficaria surpreso realmente com uma derrota contundente aí por parte dele. Não ficaria surpreso com ele cansar, talvez perder uma decisão, porque isso é um problema que ele já apresentou, mas tomar um nocaute ou uma finalização aí, para mim, seria bastante surpreendente. Tá aqui a nossa análise. Se vocês concordam, deixe aqui os comentários. Se discordam também, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações. E deixa esse like maroto aí, se vocês gostaram aqui do vídeo. E até a nossa próxima análise.